Saúdo a todos com o versículo de Salmos, capítulo 133, versículo 1, que diz o seguinte: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É sobre isso que queremos conversar hoje. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Nós vivemos em uma comunidade extremamente individualista. Na verdade, ser individualista se tornou algo digno de honra, quando, na verdade, nós não percebemos que isso fere as pessoas, que isso prejudica a convivência com o próximo. E essa visão, ela se tornou ainda mais latente dentro de um contexto da pandemia. A pandemia colocou e mostrou que nós podemos viver sozinhos, mas não percebemos o quanto isso nos prejudicou. Ou algo que também nos prejudica nesse sentido é a própria tecnologia, onde nós somos capazes de fazer tudo dentro da nossa própria casa. E com isso, a tecnologia nos possibilita fazer muitas coisas de forma individual. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós achamos que somos capazes de fazer tudo e desta forma achamos que tudo gira ao nosso entorno. Mas o que é uma pessoa individualista? De acordo com o dicionário, é uma pessoa que tem tendências, atitudes que vive exclusivamente para si. Demonstra pouca ou nenhuma solidariedade. Uma pessoa egoísta e egocêntrica. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Quero trazer então um texto bíblico que irá nos nortear diante desta discussão. Na carta de Romanos, capítulo 12, versículos 9 até o 18, nos diz: O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra ao outro mais do que a si próprio. Nunca lhe falte o zelo. Seja fervoroso no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posições inferiores. Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
Não atribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Até aqui a leitura bíblica que norteará a mensagem de hoje. O texto que eu acabei de ler, de Romanos, da carta de Romanos, nos mostra algo muito interessante. Ele nos mostra não sobre o que é o individualismo ou uma pessoa individualista, mas nos mostra algo que pode combater o individualismo. Ele fala do amor ao próximo. E junto do amor também se tem a comunhão. Antes de estudar os versículos, eu gostaria de falar um pouco do contexto da carta de Romanos. O contexto da carta de Romanos é de uma carta e de uma comunidade que se tinha dois povos, dois tipos de pessoas diferentes. E dentro desses dois tipos de pessoas que formavam essa comunidade, nós tínhamos os judeus e os gentios. Cada um tinha os seus costumes, cada um tinha aquilo que gostava e aquilo que praticava. E dentro disso, poderia-se ter sim diversas brigas e diversas desavenças entre estes dois povos. E esses dois povos diferentes agora então formavam uma comunidade. Constantemente então era necessário haver alguém que fosse até eles e então desse palavras que norteariam eles. E Paulo, nesse sentido, faz exatamente isso. Muitas das suas cartas escritas, elas eram escritas ou para elogiar uma comunidade, ou para muitas vezes também mostrar o que tinha de errado na comunidade. Como vocês puderam ver na leitura, Paulo está trazendo aqui muitas direções, como quase que uma metralhadora, saindo atirando vários mandamentos daquilo que deveria ser feito. E dentro disso, então também temos um contexto de perseguição. Os judeus, eles também estavam sofrendo perseguição diante da sua fé em quem eles viviam. Eles professavam sua fé e por isso então eram perseguidos. Mas hoje, especialmente, eu quero trabalhar somente o versículo 9 e 10, os dois primeiros versículos que eu trouxe. E nesses dois primeiros versículos, nós temos algo muito interessante e especial a qual Paulo traz para esta comunidade. Como nós podemos ler, Paulo, no versículo 9, ele vai trazer algo falando sobre o amor. E neste amor, ele enfatiza um amor sincero, um amor que não é hipócrita, um amor vivido na hipocrisia. E aqui gostaria de lembrar a hipocrisia. Antigamente, quando se fazia teatro, era muito interessante perceber que existia um personagem ao qual fazia várias funções. Quando ele estava triste, colocava uma carinha de triste. Quando ele estava feliz, colocava uma carinha feliz. Quando ele tinha que fazer um papel de uma pessoa zangada, então ele colocava um rosto ou uma máscara de uma pessoa zangada. E o nome dessa pessoa, deste ator que praticava isso, se chamava Hipócrates. E daí surge esta palavra hipocrisia. Ou seja, uma pessoa que está mostrando, aparentando aquilo que não está de fato sentindo. Ele poderia muito bem estar apresentando uma cara de feliz, mas por trás daquela máscara ele não estava feliz, mas ele estava simplesmente fazendo um papel. E Paulo aqui nos mostra e nos convida a ter um amor sincero, ou seja, um amor verdadeiro, sem hipocrisias. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo, quando ele traz este amor sincero, é meio que o cerne daquilo que Paulo está querendo trazer para esta comunidade de Romanos. Porque para Paulo, o amor ele é fundamental. E Paulo, quando fala deste amor sincero, ele não fala de simplesmente um sentimento de amor, mas ele fala de um amor prático. Muitas vezes nós falamos, nossa, o amor é lindo, como o amor é lindo, flores e borboletas. Mas o amor, ele pode até ser lindo,
Mas de acordo com Paulo, o amor ele deve ser vivido na prática. Ele deve ser um amor prático. E desta forma, o amor ele deve ser sim uma escolha e não simplesmente um sentimento. E quando Paulo então continua, ele no versículo 10 ele vai trazer ainda outro aspecto do amor. Ele vai dizer no versículo 10, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. E é interessante essa palavra fraternal. Paulo ele está trazendo aqui palavras carregadas de significados. E o termo fraternal ele expressa justamente o amor de irmão. O irmão pelo outro. Esse sentimento que existe entre ele. Eu não sei você com os seus irmãos, mas eu lembro um pouco mais da minha infância que quando eu brigava com meu irmão, sempre sim tinha desavenças, nós brigávamos, mas sempre depois, questões de minutos, nós já estávamos de bem um com o outro, já poderíamos brincar juntos de novo. E esse amor que Paulo está falando é mais ou menos como se fosse isso. Na comunidade, ela existe sim dificuldades, existe sim desavença entre irmãos, mas devemos buscar então viver este amor que, mesmo que tendo desavenças e brigas, seja um amor que de fato busca o outro, busca o irmão e que não seja motivo de divisão na comunidade. E desta forma então, Paulo ele vai um pouco além nesse sentido fraternal. Aqui eu falei de uma experiência do meu irmão com meu irmão de sangue, mas em uma comunidade nem todos são nossos irmãos de sangue. E Paulo está falando, olha, esse mesmo sentimento que existe entre irmãos de sangue deve haver também em irmãos de fé. Esse mesmo sentimento que existe de você com o seu irmão, de você com os seus parentes, deve haver também na comunidade de fé. E diante disso, Paulo nos coloca um desafio que nem sempre é fácil amar aquele que às vezes não desce direito na nossa vida, aqueles que muitas vezes são pessoas que nós não suportamos, mas Paulo diz que nós devemos amar os nossos irmãos com amor fraternal. E nós muitas vezes também temos aquele pensamento de que eu não devo me importar com o outro, cada um com os seus problemas. Cada um carrega a sua cruz, certo? Errado. Na verdade, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos importar com o outro. E aquele irmão que muitas vezes nós nos damos bem, de nós podermos ir ao encontro dele e acertar essas desavenças que muitas vezes temos em comunidade. E de muitas vezes também carregar o fardo do outro. A Bíblia nos mostra isso e nos chama a carregar o fardo do outro, porque muitas vezes você não está bem. Muitas vezes nós tentamos caminhar sozinhos, de forma individualista, e nós perdemos o todo da comunhão. E nós perdemos algo precioso que é a comunhão de poder não só nos alegrarmos juntos, mas podermos também carregar os nossos fardos de forma unida, juntos um com os outros. Paulo ainda diz neste versículo, na segunda parte, ele diz assim: prefiram honrar aos outros mais do que a você. Poxa, Paulo traz aqui um princípio que a Bíblia inúmeras vezes traz, o próprio Jesus nos traz isso. Ele diz que para que quando nós queremos ser o maior, nós devemos ser o menor. Quando nós queremos ser o primeiro, devemos ser o último. E diante desse princípio da Bíblia, nós somos convidados a preferir dar a honra ao outro mais do que a você mesmo. Isso Paulo nos traz. E quando nós fazemos isso, nós iremos perceber que a comunhão ela é sim possível. Quando nós não nos damos a honra a nós mesmos, quando nós pensamos em nós mesmos, somos individualistas, pensamos só naquilo que nós queremos, aí assim não tem como existir uma comunhão. Mas quando nós olhamos para o outro, damos honra ao outro, aí sim é possível existir comunhão. E por que então eu estou falando deste amor? Tem um teólogo que irá trazer algo muito especial também nesse sentido. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. E dentro de seus escritos,
no livro Vida em Comunhão, ele traz uma fala que diz o seguinte: o amor é uma das únicas coisas que tornam possíveis a comunhão, porque dentro do que ele vai trazer, ele vai afirmar que o amor é aquilo que faz com que todos os irmãos então percebam uns aos outros de forma com que se tornem sim de fato possíveis. E ele diz ainda outra coisa a seguir. Ele diz que a comunhão é uma dádiva dada pelo próprio Deus a nós. Desta forma, é um privilégio ter comunhão com o cristão. A comunhão, ela acaba se tornando uma graça dada por Deus antecipada, pois o simples fato de termos a possibilidade de uma comunhão nos mostra a graça de Deus. Aqui ele está nos trazendo que quando nós vivemos em comunhão, quando nós nos alegramos com o nosso irmão, nos alegramos com a alegria da conquista do nosso irmão, e também quando nós podemos chorar pela tristeza do nosso irmão, chorar junto, isso nos mostra que o consolo de Deus na nossa vida é no agir do outro, é na comunhão com o outro que eu consigo perceber o agir de Deus na minha vida. É no agir de Deus na vida do outro que eu percebo, de fato, Deus está comigo também. E dentro dessa comunhão, então, é sim uma graça antecipada de Deus na nossa vida. Dentro do que eu venho trazendo até aqui, nós percebemos que uma pessoa individualista, ela se acha autossuficiente. Uma pessoa que consegue fazer tudo por suas próprias competências. Mas a gente consegue perceber que nós necessitamos do outro. Nós necessitamos da comunhão com o outro. E diante disso, eu pude ouvir alguns relatos em que algumas pessoas disseram: é muito gostoso poder assistir o culto no sofá da casa. Pode ser até que seja gostoso, mas será que nós estamos desfrutando da comunhão que a Bíblia nos oferece, de que o estar com o outro nos oferece, da comunhão que o próprio Deus quer ter conosco? Não é possível ter comunhão comigo mesmo, eu não sou autossuficiente. Então muitas pessoas têm deixado de vir até a igreja, têm assistido cultos online que são sim importantes, tem essa ferramenta que nos ajudam sim, mas de que nós também temos que ter essa comunhão com o próximo. Não podemos deixar de ir até o próximo, de ouvir o próximo. E no momento de culto, este é um momento para isso. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, queremos pegar aquilo que nos convém, que é mais confortável. E o desafio para hoje é que nós possamos então voltar, na medida do possível, a ter essa comunhão com o próximo, a partilhar uma vida comunitária, uma vida em comunhão com o outro, em amor fraternal, em amor sincero. Concluo desta forma que sim, de fato, as igrejas, elas têm seus problemas, elas têm as suas dificuldades. Viver em comunidade faz isso, mas isso não deveria ser motivo para nós vivermos uma vida individualista, uma vida para si mesmo. Nós devemos olhar para o próximo, nós devemos ter comunhão com o próximo, porque nós não fomos criados para viver sozinhos. E diante disso, nós temos esse privilégio de termos essa comunhão como corpo de Cristo. Como cristãos, nós partilhamos desta possibilidade de termos comunhão com o próximo e principalmente comunhão com Deus. E desta forma, nós sim devemos contar com a ajuda e com a graça de Deus. Que nós possamos então refletir sobre isso nos nossos corações. Amém. Professemos a nossa fé em resposta à mensagem ouvida, dizendo o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Oremos então. Senhor Jesus, nos conduza em uma vida repleta de amor e bondade. Nos possibilite viver em comunhão com os nossos irmãos de fé. E que possamos, como corpo de Cristo, te buscar. Não nos permita cair na tentação de viver uma vida pensando só em mim mesmo. Isto te pedimos e tudo mais, Senhor, que nós não expressamos aqui em palavras e orações, colocamos na oração do seu Filho Jesus, a qual ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos então a bênção do Senhor. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Recebemos então a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos e sirvamos o Senhor com alegria. Tenham todos um bom final de semana.